Olá, bem-vindos a mais uma conversa com especialistas. Estamos hoje aqui com a doutora Thalita Russo Dominique. A Thalita é médica ginecologista formada pela Santa Casa de São Paulo, com residência médica, mestrado lá na Santa Casa. Está ainda no grupo de ginecologia da Santa Casa de São Paulo e a especialização em uroginecologia, né? E a ideia com você, Thalita, é discutir um pouco a respeito da incontinência urinária. Primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada pelo convite, João. Prazer estar aqui com você. Bom, a incontinência urinária na mulher, ela basicamente é dividida em três tipos, tá? Então, assim, a incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência, que a gente também chama de bexiga hiperativa, e a incontinência urinária mista, quando a paciente tem um componente de esforço e outro componente de hiperatividade aí. Ótimo. Ah, e como é que você diferencia clinicamente esses tipos? Então, é muito legal isso, porque, basicamente, a diferenciação é clínica mesmo, tá? Então, é pelo histórico da paciente. Quando a paciente, ela tem uma queixa de esforço, então ela fala pra gente muito bem que, assim, eu pulo, eu perco, eu corro, eu perco, eu vou na academia, eu perco. E se a gente entra aí no mérito de como é essa perda, a paciente perde em gotas. Então, na incontinência urinária de esforço, ela vai perder quando ela fizer algum tipo de esforço, e aí, a depender do grau aí dessa incontinência, maiores ou menores esforços. Mas, em geral, começa quando a paciente tosse, quando a paciente espirra, que seria um grande aumento aí da pressão abdominal dela, né? E ela perde, só que ela perde em gotas. A incontinência, pode falar. Pode falar, não, eu ia te perguntar o seguinte. A incontinência urinária de urgência é aquela que a paciente, você está falando com ela, deu vontade dela ir no banheiro, se ela não correr, ela não consegue chegar a tempo e aí ela perde tudo que está na bexiga, né. Então, essa eu falo que ela é um pouco mais constrangedora, porque a paciente faz uma poça se ela não conseguir chegar ao banheiro. E ela acontece, na verdade, por uma contração irregular do músculo da bexiga, que é o músculo detrusor. Então, a nossa bexiga, quando cai uma pequena quantidade de urina, o cérebro manda a informação: "Olha, você está com vontade de fazer xixi", e você fica lá continuando fazendo suas coisas, né. Aí, encheu mais um pouquinho, a bexiga dá uma contraidinha: "Olha, lembra, você tinha que ir ao banheiro". Nessas pacientes que têm essa bexiga hiperativa, a mínima quantidade de urina que cai ali, essa bexiga faz uma contração muito forte. E aí, se essa paciente não consegue ir ao banheiro, ela perde tudo, ela esvazia mesmo, esse músculo contrai de uma vez e ela perde tudo que ela tinha. Agora, uma coisa que é bem importante a gente diferenciar é que, às vezes, a paciente acha que ela perde ao esforço, então ela fala: "Ah, eu perco quando eu tuço", só que ela perde em grande quantidade. Então, também existe isso, o paciente que eh, faz uma contração do músculo da bexiga após um esforço. E aí tem uma incontinência urinária, por bexiga hiperativa, por hiperatividade mesmo do músculo detrusor. E a gente acaba confundindo achando que é uma incontinência de esforço, mas na verdade não, foi deflagrada pelo esforço. Ótimo. E o casos mistos, seria mais ou menos isso? Não. Isso Não, o não. caso misto seria realmente quando a paciente tem as 2 coisas. Ah, Então tá. você pesquisa, ela espirra, ela perde e, por exemplo, ela acorda várias vezes à noite, ela tem que sair correndo para chegar ao banheiro. Legal. E é interessante diferenciar quem tem filho aí, certamente sabe, criança é muito comum, aquela coisa que tá brincando, não quer parar de brincar, de repente precisa sair correndo para o banheiro, quer dizer, isso não é uma incontinência de esforço, né? Não, de De urgência, imperativa. não, Não, quer dizer, não. ela não é necessariamente causada por um período muito longo de sem estar indo no banheiro, Não, coisa assim. não. Essa que você está falando, por exemplo, a criança que ficou o dia inteiro lá brincando e de repente ela perdeu, porque ela não fez xixi. Isso a gente chama de uma incontinência urinária de transbordamento, tá? Ela é continente, mas assim, ela ficou forçando tanto aquilo ali, ela não esvaziou, que chega uma hora que a bexiga fala: "Ó, então você não fez, eu vou fazer por você",
Mas isso é muito mais uma questão educacional do paciente, seja criança ou não, e a gente tem que orientar que pelo menos a cada 3 horas ele tem que levantar, parar o que ele está fazendo e fazer xixi. Mas aí é porque você levou a sua bexiga ao à capacidade máxima da máxima que ela poderia aguentar. Ótimo. Pegando a incontinência de esforço, o que que causa ela? Então, na verdade, assim, os fatores de risco para incontinência são mais ou menos os mesmos, seja para incontinência de esforço ou para urge-incontinência ou a bexiga hiperativa. Então, a idade é um fator muito importante, né? E por que a idade? Por uma questão de perda de colágeno, por alteração realmente da estrutura e de fáscia, de músculo. A menopausa, então, é um marco muito importante, porque com a menopausa a paciente para de produzir estrogênio, e a gente tem muito estrogênio na região genital, muito receptor de estrogênio, né? Então você tem uma atrofia aí dessa mucosa, o que leva você a perder a urina, né? Ajuda, facilita. E isso principalmente para desforço, qualquer situação em que a paciente aumente a pressão abdominal. Então, uma paciente tabagista, tanto pela perda do colágeno, quanto porque ela vai tossir mais, né? A gente imagina que ela tosse mais e a tosse crônica seria um fator. Pacientes obesas, pacientes hoje, assim, seria uma coisa nova, mas essas pacientes que fazem atividade física de alto impacto, como por exemplo o CrossFit, e, assim, o principal fator de risco mesmo é o parto vaginal, né? Lembrando que a gestação, por ter um aumento de pressão abdominal, também é um fator de risco. Ótimo. Você falou da prática de CrossFit, atividade é uma coisa que eu atuo dentro da medicina esportiva, então acabo, para mim, tendo esse público meio viciado, né? Onde realmente a incontinência urinária é uma queixa relativamente comum, né? Em pacientes E jovens daí, né, em geral. não entendi. Em pacientes mais jovens, a Mais gente jovens, acaba. exato, exato, exato. Pacientes É, mais jovens e pacientes mais velhos também, porque a gente tem muitas práticas. Não estou falando necessariamente de esporte de alto rendimento, mas o esporte em hum. geral, né? E Isso acontece, a gente fala, por quê? Porque a mulher não é ensinada a fazer uma contração do assoalho pélvico, né? Então, assim, se ela aprender isso antes de fazer atividade física e for correr uma maratona, for fazer crossfit, for levantar peso, mas fizer essa contração do assoalho pélvico junto com a atividade que ela está fazendo, ela se protege, porque ela vai ter um fortalecimento dessa área. O problema é que a mulher não é ensinada e aí ela vai lá e pega 100 quilos de peso e isso aumenta a pressão sobre o assoalho pélvico, favorecendo ela ter incontinência. ótimo, agora, é, essas mulheres normalmente são mais jovens, né? E elas têm incontinência, vamos dizer, como qualquer outra pessoa teria, ou de fato a prática esportiva também está envolvida como um fator de risco. Vamos dizer, quem tem incontinência urinária vai ter uma perda na prática esportiva. Agora, a prática esportiva faz com que a pessoa tenha incontinência urinária, ela contribui para o desenvolvimento dessa condição? Então, ela contribui nessa situação, em que a paciente faz uma atividade de alto impacto sem uma proteção, que seria sem uma contração do assoalho pélvico. Então, aí o que ela está fazendo? Ela está jogando um peso muito grande em cima do assoalho pélvico dela e vira um fator de risco, como, por exemplo, a paciente obesa. Ela está aumentando a pressão sobre o assoalho pélvico. Tá. E o que é que faz, assim, até anatomicamente, né? O que que segura a urina? O que que faz com que uma pessoa desenvolva quando a pessoa tem incontinência, que ela não está conseguindo segurar, fechar a saída, vamos dizer, da bexiga, né? O que que faz com que isso aconteça? É uma questão anatômica? O que que é? É uma questão anatômica, mas ela pode ser duas coisas, né? Ou uma hipermobilidade que a gente fala do colo vesical, ou seja, da própria bexiga, uma bexiga que está móvel demais, então como se tivesse uma flacidez, ela está mais móvel do que ela deveria, então a paciente acaba perdendo ou, na verdade, um defeito do próprio esfíncter da uretra. Então pode ser as duas coisas e às vezes a paciente tem as duas coisas juntas. Tá, então quer dizer, a força que a bexiga precisa fazer para que ela consiga, que a urina consiga passar pela uretra seria menor. Isso, né? Na verdade, quase não tem. Em casos graves, a paciente meio que perde contínuo, né?
justamente porque ela não consegue ter. Os casos mais graves, quando a paciente fala, eu levanto da cadeira, eu perco, eu viro na cama, eu perco. Normalmente isso é esfincteriana, com certeza, porque ela não consegue bloquear nada do que passa ali. Ótimo. E no caso da incontinência por bexiga hiperativa, ah, vamos dizer, você tem a contração da bexiga, mas aí você pode ter um esfíncter que seja mais ou menos competente, ou isso não vai mudar? Isso, isso. Tem algumas pacientes que elas têm a urgência sem a incontinência. Então, assim, como ela tem um esfíncter poderoso ali, funcionante, ela corre e aí ela consegue fazer xixi no banheiro antes de perder. Então, daí ela só tem uma urgência. Ótimo. Bom, e o que você pode fazer para essas pacientes? Primeiro, vamos dizer, medidas clínicas, né? Vamos dizer, reabilitação, fortalecimento. Como é que isso vai ajudar uma paciente com incontinência urinária? Olha, então assim, eu acho que a primeira coisa, e essa é super importante, é a paciente fazer fisioterapia do assoalho pélvico, né? Porque com a fisioterapia, às vezes a paciente tem uma lesão anatômica. Então, por exemplo, teve um parto normal, teve uma rotura da fáscia, que é ali um tecido que fica em cima do músculo, e isso diminui a continência da paciente. A fáscia tá lá, rompeu, né? Então, assim, anatomicamente você tem um problema, mas que você consegue compensar se você fizer um fortalecimento muscular, né? Então, assim, que nem vocês ortopedistas, tipo, falam que a gente tem que fazer musculação para sempre, basicamente a fisioterapia do assoalho pélvico também, com a diferença que a físio, normalmente elas acabam ensinando as pacientes a fazerem os exercícios, e daí é muito mais uma questão da paciente se organizar e realmente fazer aquilo todos os dias sozinha em casa. Mas seria a primeira coisa é fortalecimento do assoalho pélvico, porque funcionaria como uma barreira para essa perda. Então, isso funciona para as pacientes que vão ser operadas, para as pacientes que não vão ser operadas, para as pacientes que foram operadas, para as pacientes que estão gestantes. Então, assim, a fisioterapia hoje do assoalho pélvico é fundamental. Eu acho que é o pilar fundamental do tratamento de qualquer tipo de incontinência. Ótimo. Acho que até é interessante que você usou analogia aí com a parte de ortopedia, né? E aí a gente poderia pegar um exemplo. Na ortopedia você vai fazer uma fisioterapia para uma prótese, para uma artrose no joelho. Você não vai tirar a artrose com a fisioterapia, você vai fazer com que melhore toda a estrutura muscular em volta do joelho e fazer com que Uhum. aquela artrose que era sintomática, ela fique menos sintomática. Ainda está lá a artrose e chega uma hora que fala, olha, fortaleceu, fortaleceu, fortaleceu e isso foi insuficiente, né? Eu diria Isso. que seria a mesma coisa aí, quer dizer, você tem um problema anatômico que pode ter sido causado pelo parto ou por qualquer outra rotina, e aí você não vai tirar isso com uma fisioterapia pélvica, mas você vai melhorar outros fatores que contribuem para segurar a urina e Exatamente. que vão tá agindo de forma secundária aí, né? E é só por cima, assim, tipo, o que que você faz numa fisioterapia pélvica? O que que a mulher aprende a fazer? Então, na verdade, ela aprende a fazer exercícios, tá? A gente chama de exercícios de Kegel, que foi quem descreveu os exercícios aí pela primeira vez, que são exercícios realmente de contração da musculatura do assoalho pélvico. Mas existem várias técnicas, então as fisioterapeutas usam biofeedback, que acho que vocês usam bastante aí na ortopedia também. Sim. Para a bexiga hiperativa, existe uma técnica de estimulação do nervo tibial posterior, porque lembrando que aí a inervação, né, tudo se confunde. Então vem tudo da região lombar. Então existem uns protocolos que quando você tem essa estimulação neurológica melhora a bexiga hiperativa, lembrando que a bexiga hiperativa ela tem outros fatores de risco, como por exemplo lesões neurológicas, paciente diabética, e aí a gente tem que compensar a paciente também da doença de base, né? Ótimo. Bom, considerando que você não vai corrigir uma causa de base, né, com a fisioterapia, que você vai no fundo tentar compensar aquilo, existe alguma forma de você avaliar numa consulta e falar, olha, essa paciente ela tende a responder melhor para uma fisioterapia pélvica e outra paciente não deve responder tanto? Então, na verdade, assim, pela própria história, eu acho que a gente já consegue pensar. Então, por exemplo, se é uma paciente que tem uma perda importante, importante eu falo assim, a pequenos esforços,
a gente já sabe que ela não vai responder só a fisioterapia, que não adianta ela fazer só fisioterapia, mas a fisioterapia vai atuar como adjuvante. Então, assim, que nem quando você faz uma prótese, tudo bem, você trocou o joelho da pessoa, mas a parte muscular vai ser importante para segurar esse joelho novo. Então, é a mesma coisa. A fisioterapia para a gente, em alguns casos, ela é curativa. Então, a paciente tem uma perda a grandes esforços, por exemplo, só quando ela tosse. E aí você manda para a fisio é curativo, né? Outras vezes, ela é adjuvante ao nosso tratamento, mas ela nunca é dispensável. Ótimo. Ah, os hábitos urinários da pessoa, isso interfere? Por exemplo, tem pessoas que tendem a ir pouco no banheiro, que de fato vão quando a bexiga está muito cheia, né? E até por hábito, porque é uma coisa que você desenvolve, você se acostuma com aquilo e começa a entender que você só precisa ir no banheiro quando está com a bexiga muito cheia. E outras tendem a ir de forma mais precoce. Você querer aumentar a frequência, você vai fazer uma prática esportiva, poder parar no meio e ir lá no banheiro, isso vai ajudar a minimizar a incontinência? Vai, vai porque você esvaziou, então ela meio que não tem o que perder, né? E normalmente, assim, quanto mais cheia a bexiga tá, mais a paciente vai perder. Então, de fato, assim, a gente chama isso de orientação miccional e às vezes a gente pede até para paciente fazer um diário. Então, ó, você vai fazer xixi a cada 2 horas e você vai escrever aqui para mim, porque ela escrevendo, necessariamente ela vai levantar para fazer, porque ela lembra que a cada 2 horas ela tem que escrever lá. Então isso é bem importante, é uma das orientações que a gente dá para paciente, né? Até porque, assim, existem algumas pacientes que elas só vão ter, de fato, o sintoma quando a bexiga está muito cheia. Então, assim, se ela, às vezes, ela se trata só indo ao banheiro, né? Legal, Ela, legal. é, E é interessante você poderia comparar aí com um tanque de gasolina, né? Quer dizer, você só percebe vamos dizer, que o tanque está cheio quando ele chega ali com 70%, 80%, né? Por exemplo, estou chutando o número aqui, né? sim, sim, Mas, vamos dizer, quando você está ali com metade da bexiga vazia, você nem percebe aquilo, não é algo que te incomoda, mas se você esvaziar aquilo, vai te ajudar para resolve o seu problema. resolve o seu problema, né? Quer dizer, então você pode ir no banheiro mesmo sem estar querendo ir no banheiro, vamos dizer assim. Sim, sim. Ótimo. É reaprender, na verdade, né? Porque é o que você falou, a gente fica acostumado, a gente trabalha, sai, fica o dia inteiro fora de casa e aí você acaba se habituando a ir pouco ao banheiro. Então, assim, é uma questão de reaprender mesmo. Legal. Bom, um dos públicos que mais a gente vai ver incontinência urinária são mulheres idosas, né? Principalmente pelos efeitos pós-menopausa e queda do estrogênio. Ah, a reposição hormonal ajuda essas mulheres? A reposição hormonal ajuda, ajuda muito, na verdade, mas a reposição hormonal local, então quando a gente usa um estrogênio via vaginal mesmo, de ação local, ou creme, ou óvulo, ou comprimido, hoje a gente tem de tudo, eh, a resposta é melhor do que a terapia hormonal sistêmica. Então, quando a gente está visando, por exemplo, eu quero dar hormônio para essa paciente simplesmente porque ela tem uma incontinência, então a gente usa isso via vaginal. Legal. Bom, aí tem as indicações, as contraindicações da reposição hormonal, mas aí é uma outra discussão, só entender que isso pode ser um contribuinte para Sim, melhora da. e às vezes a paciente já usa a terapia hormonal sistêmica ou vai usar por outro motivo, por outros sintomas, e a gente pode associar as duas coisas também, tá? Usar a sistêmica junto com a local. Em pacientes que têm contraindicação, não sei se você ia me perguntar isso, mas que têm contraindicação ao uso do estrogênio, por exemplo, pacientes que tiveram câncer de mama, o que a gente pode fazer é usar hidratantes vaginais. Eles não têm estrogênio, né? Eles são livres de hormônio, então eles não têm contraindicação e eles de fato hidratam essa mucosa, restabelecendo a mucosa. E aí a paciente usa via vaginal também a cada 72 horas. Não tem uma resposta tão eficiente quanto o estrogênio, mas ajuda bastante a paciente. Então, assim, existe o que fazer. Ótimo. Bom, alguma outra forma de tratamento antes de chegar na parte de cirurgias? Então, aqui a gente tem que separar, tá? Então, as pacientes de incontinência urinária de esforço, elas podem chegar a necessitar de um tratamento cirúrgico.
A paciente com bexiga hiperativa, o tratamento dela é clínico. Então, assim, se ela não respondeu, satisfatoriamente à fisioterapia, então, assim, se ela até melhorou, mas não ficou do jeito que ela queria, se ela não ficou totalmente continente, a gente entra com medicação, associada à fisioterapia, e a medicação, ela serve para quê? Ela serve para deixar essa bexiga relaxada, para evitar que essa bexiga contraia sozinha. E que tipo de medicamento que seria? São os anticolinérgicos em geral que a gente usa, né? Hoje a gente tem um monte no mercado, e aí a gente tem que respeitar as contraindicações das Bom, claro, claro. Aí pacientes. é avaliar É, qual medicação que você vai usar, qual é a isso. escolha E dele, aí a né? gente pode associar, por exemplo, o anticolinérgico com o estrogênio vaginal. Você pode também fazer as duas coisas. Ótimo. E basicamente o que a medicação vai fazer é evitar A essas contração. contrações, É, vamos dizer, indesejadas aí, né? isso. Mas você continua com a capacidade de ir no banheiro e ter a contração, vamos dizer, estimulada, né? Voluntária, Voluntária, é. vamos dizer. Legal. E esse tipo de medicamento, você tende a entrar com ele precocemente ou é só de fato quando as outras medidas não estão sendo suficientes? Olha, depende muito, do grau dessa perda, então quanto isso está impactando na qualidade de vida da paciente. Então, quando a paciente vem com uma queixa, a bexiga hiperativa, normalmente a paciente ela vem muito estressada, porque aquilo impacta muito na vida dela, porque independente de fazer esforço ou não, ela pode perder. Então ela pode perder no meio da rua, no mercado, então isso é muito impactante na qualidade de vida dela. Né? Claro. Então, assim, quando são esses casos que a paciente perde muito, tá muito incomodada, eu já entro com a medicação e mando para físio. E aí o que a gente pode fazer com o tempo é tentar desmamar a medicação e deixar ela só com a físio. Mas pelo menos ela já se Controlou os livra do sintomas, tá? problema. Claro. É, Ótimo. E, bom, e aí partindo disso, a gente está falando em cirurgias. sim. A incontinência urinária de esforço, ou ela é tratada com fisioterapia, né? Só, pura e simplesmente. E aí, essa paciente, quando ela reforça esse assoalho pélvico, ela resolveu o problema. Normalmente são casos em que a paciente tem que fazer um grande esforço para perder. E nos casos que a físio não deu o resultado também conforme esperado, essas pacientes vão para a cirurgia. Tá ótimo. E aí você tem diferentes tipos de cirurgia, né? O sling seria talvez o primeiro deles. Hoje, na verdade, praticamente a gente usa só o sling, tá? Tá, Independente se essa incontinência é por hipermobilidade do colo ou por uma doença esfincteriana, o que muda mais ou menos é a via que você vai passar esse sling. Então, existe o sling transobturatório, que a gente faz uma incisão na raiz da coxa da paciente e passa ele da coxa para debaixo da uretra. Então, seria uma rede que iria assim, então ela fica mais aberta. Mas você pode passar retropúbico, onde a faixa fica de assim. Então, nas pacientes que têm um defeito esfincteriano mais importante, a gente opta pelo retropúbico, porque daria uma capacidade de continência ainda melhor. tá ótimo. E o que que o sling faz exatamente? Então, o sling, ele é muito interessante, ele age realmente como uma rede, mas a gente tem que tomar um cuidado na hora da cirurgia, que você não pode apertar muito aquela rede, porque se você aperta muito esse sling, então não deixa um espaço entre a uretra e o sling, você acaba fazendo uma retenção urinária na paciente, e aí ela não consegue fazer xixi. De quem perdia, passa a não conseguir. Isso também é muito ruim. Às vezes a gente tem que desfazer a cirurgia. Né? Então, assim, a técnica correta é a gente deixar esse sling solto. A gente fala que tem que passar uma tesoura entre a uretra e o sling e deixar esse espaço. Por quê? Porque o que vai fazer a continência não é o sling em si, é o processo inflamatório que se forma ao redor desse sling, então se faz uma fibrose, né? Porque é um corpo estranho, e aí a hora que a paciente faz o esforço e a uretra desce e a bexiga desce, ela bate nessa fibrose e ela colaba, ela fecha e a paciente não perde. Então Aumenta a esse seria o resistência, mecanismo, aumenta a é, resistência que ela precisa fazer para ultrapassar, para mas conseguir, não exatamente, pode aumentar excessivamente para que ela não consiga passar, né? Vamos dizer assim. isso, exatamente. Legal. E isso é um tratamento, vamos dizer,
padrão para incontinência urinária ou é mais exceção no tratamento cirúrgico? Olha, na verdade, eu acho que é um tratamento padrão, assim. A gente tem outras técnicas de cirurgia que são mais antigas. A gente tem uma questão com as telas, então, assim, eh, o sling seria uma tela artificial, né? E existem telas que a gente usa para prolapso, que seria uma outra questão aí do assoalho pélvico. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, as telas foram banidas, então elas estão proibidas pelo FDA. A gente não sabe se isso vai acontecer com os slings. Os slings, eles têm baixa taxa de efeitos adversos, vamos dizer assim, e o principal efeito adverso das telas, em geral, seja sling ou não, seria uma extrusão. Então, a paciente acaba jogando, o corpo da paciente joga essa tela para outro lugar, então, ou para a vagina, ou para dentro da bexiga, e isso traz uma complicação, e por isso que as telas foram banidas nos Estados Unidos. Mas o sling é uma tela muito menor, né, que a gente usa. Então, a taxa de complicação do sling é muito menor e a taxa de cura com o sling é de até 95%. Então, é uma taxa muito alta de cura. Então, hoje, a gente, com nenhuma cirurgia que a gente faça para incontinência, a gente consegue ter uma taxa de cura tão alta quanto o sling. Então, hoje, ela seria a primeira opção. Ótimo. Agora, tudo bem, entendi que é a primeira opção, mas assim, a maior parte dos pacientes, eles chegam a ir para a cirurgia ou eles conseguem ser tratados com base na fisioterapia? É que, na verdade, João, o que que acontece? Por ter essa especialidade, eu acabo Recebendo casos sendo mais. referenciada, exato. E aí eu já pego as pessoas que têm, normalmente, assim, elas já fizeram físio, ou elas já estão fazendo físio, e aí eu pego os casos, acabo pegando os casos mais graves, né? Mas eu acho que, assim, a gente realmente tem que dividir em incontinência, leve ou grave, né? Claro. A paciente com incontinência leve, e que normalmente a paciente do pós-parto, uma paciente mais jovem, então, logo que ela começa a perder, ela se incomoda, porque ela tem uma vida muito ativa e ela te procura, essa paciente fica muito, muito bem com fisioterapia. Agora, aquela paciente que demorou para procurar um médico, já é uma paciente mais velha, já não tem uma qualidade aí de assoalho pélvico por conta da menopausa adequada. A gente, assim, os estudos mostram que, cara, tem muita paciente que tem vergonha de falar isso para o médico, tem muita paciente que normaliza a situação, eu tô mais velha, é normal perder urina, não fala isso para o médico, e aí essa paciente, ela vai chegar para você com uma incontinência muito mais grave, porque ela já esperou tudo que ela podia esperar, e aí ela chega para você já numa situação que a físio somente não vai resolver. Ótimo. Bom, e uma vez que você fez a cirurgia, como é que é a recuperação na cirurgia? Então, costumo falar para paciente que o mais importante da cirurgia de sling, né, é o pós-operatório. Então, assim, eu sempre programo muito bem com as minhas pacientes quando essa cirurgia vai ser feita, justamente por essa questão, né? Porque, assim, se ela não fizer um pós-operatório bem feito, então, assim, ela operou, daqui 15 dias ela está indo fazer um mochilão na Europa. Ela vai perder a cirurgia. Justamente porque a gente deixa essa faixa solta. E aí, se essa paciente fizer esforço, até essa fibrose se formar, essa faixa, ela migra para um lugar onde ela não deveria ficar. O ideal é que esse sling fique na uretra média. Então, ela pode migrar, por exemplo, para a uretra posterior. Ela andou um pouquinho e essa fibrose vai se formar no lugar errado, ela não vai melhorar da incontinência. Então, assim, o mais importante, de fato, é o pós-operatório. A paciente tem que fazer um repouso de 6 semanas, sem ter relação sexual, sem dirigir, sem fazer atividade física, andando o necessário, mas assim, sem pegar a criança no colo, sem realmente fazer nenhum tipo de esforço, para que ela se recupere bem e tenha sucesso na cirurgia. Eu falo que o grande problema da cirurgia de incontinência é que ela não dói. Então, é uma cirurgia, assim, a paciente se recupera muito bem da cirurgia, como um parto normal, por exemplo, só que esse é o problema, porque aí se não dói, ela se sente bem e quer fazer as coisas. Mas ela não pode fazer, porque se ela fizer, se ela realmente não mantiver esse repouso de 1 mês e meio, ela vai perder a cirurgia. Ótimo, quer dizer, ela pode até retornar precoce para uma atividade de trabalho, por exemplo, que
seja mais home sentada, que não vai office, exigir grandes, se já se grandes pode. esforços, mas para um esforço maior aí vai ter que segurar. E para pensar numa prática esportiva, essas 6 semanas também, ou aí tem que ter mais tempo? 6 semanas, não. seis Seis semanas a gente libera a semanas paciente para tudo, pode fazer porque é tudo. o tempo que já formou essa fibrose, onde ela formou, já formou. E daí tudo bem, a paciente pode voltar a fazer a atividade que ela fazia. Legal. Thalita, acho que foi. Acho que a gente abordou um pouco tudo aqui da incontinência, o que precisa ter como ideia geral, vamos dizer, para entender um pouco as linhas de tratamento, o que pode ser feito e entender que tem o que ser feito, né? Queria te agradecer um pouco a disponibilidade e contar com você em outras discussões aqui. Eu que agradeço a oportunidade, pode contar comigo aí. Obrigado mais uma vez. Obrigada.